Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero convidar os amados para participarem dos nossos cultos, dos trabalhos da Igreja de Deus Missão dos 12. Segunda-feira temos aquele estudo bíblico onde você vai crescer na graça e no conhecimento. Precisamos aprender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando com cada um de nós. Quarta-feira, aquele culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, onde você vai ouvir uma mensagem poderosa que vai transformar, que vai mudar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, o culto de cura, libertação, batalha espiritual, quebra de maldições, aonde você vai estar ali intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. E domingo, o derramamento do Espírito Santo, aonde você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, aonde o Espírito Santo vai falar através de cada um. Davi, ele fala, o Espírito Santo fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha boca, na minha língua. Os nossos cultos começam às 19 horas e você, meu querido irmão, minha irmã, você, meu amigo, são os nossos convidados especiais. E hoje eu quero falar sobre o tema. É um tema muito relevante, muito sugestivo. A criança e o adulto espiritual. Eu vou repetir. A criança e o adulto espiritual. Meus amados irmãos e amigos, nós precisamos crescer espiritualmente diante de Deus e das pessoas. Tem pessoas que têm inchado, não têm crescido, mas nós precisamos crescer diante de Deus e diante das pessoas. Tem pessoas que ele é uma criança espiritual, ele não cresce, ele acha que a igreja é berçário e que Jesus é babá, e Jesus não é. Então precisamos crescer espiritualmente diante de Deus e das pessoas. 1 Coríntios 13:11, quando Paulo fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso é tremendo. Então Paulo, ele teve as suas fases diante do Senhor, a fase de menino, mas agora ele fala que era um adulto espiritual, uma pessoa madura, uma pessoa abalizada, uma pessoa experiente. E nós temos que ser assim também, meu querido. Então Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo fala para o seu filho Timóteo na fé, e ele fala em 1 Timóteo 4:12-15, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, padrão, modelo, exemplo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, olha para você ver, o teu progresso a todos seja manifesto. Então nós temos que progredir, nós temos que crescer, nós temos que evoluir diante de Deus e das pessoas.
E eu quero falar um pouco sobre a criança e o adulto espiritual. Uma criança, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ela não sabe codificar o que é certo e o que é errado. Uma criança, ela não tem discernimento de perigo. Uma criança, ela não tem maturidade. Uma criança, ela não tem nenhuma experiência de vida. Uma criança espiritual, ela precisa de leite espiritual para crescer. A pessoa adulta espiritualmente, ela precisa de comida sólida para fortalecer e ficar cada vez mais forte espiritualmente. Uma criança espiritual, ela precisa de cuidados espirituais para desenvolver e crescer. Uma pessoa adulta espiritualmente, ela já pode cuidar de pessoas. Uma criança espiritual, ela precisa de orientações e aconselhamentos espirituais. Uma pessoa adulta espiritualmente, ela já pode orientar e aconselhar. Uma criança espiritual, ela precisa ser influenciada. Uma pessoa adulta espiritualmente, ela influencia. Uma criança espiritual, ela só bebe leite para crescer e desenvolver. Uma pessoa adulta espiritualmente, ela bebe leite, come mocotó e feijoada. A palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Samuel, João Batista e Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. E nós também precisamos crescer. 1 Samuel 2:21 está escrito assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A pergunta é muito simples e muito básica. Nós temos crescido ou nós temos estacionado? Nós temos parado e não temos crescido, não temos desenvolvido, não temos progredido diante de Deus e das pessoas. 1 Samuel 2:26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Olha para você ver, Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 3:19-20, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. João Batista, Lucas 1:80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar a Israel. Olha Jesus Cristo, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Samuel, João Batista, eles fizeram a diferença nas suas gerações. O Senhor Jesus impactou o mundo com sua palavra, com sua mensagem. Então, meu querido, precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos progredir em nome de Jesus. Nós precisamos crescer espiritualmente, crescer no amor, na fé, na unidade, na comunhão, na santidade, no temor, na obediência, na busca espiritual, na oração, no jejum, na leitura bíblica, na humildade, no perdão, na justiça, na perseverança, na pregação da palavra do Senhor. Meu amado irmão, temos que sair
dessa posição. Deus não trabalha na ordem decrescente, o Senhor trabalha na ordem crescente, e nós precisamos crescer diante de Deus e diante das pessoas, crescer na pregação da palavra, crescer no testemunho. Homens e mulheres maduras, experientes, pessoas que já têm experiência com Deus, pessoas que já oram pelas pessoas, pessoas que já jejuam em prol da causa da família, das pessoas, pessoas que crescem no amor. Paulo fala para Timóteo que o seu progresso a todos seja notório, que todos venham notar, mas como você cresceu, como você evoluiu. Então, meu querido Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas o menino cresceu, o menino amadureceu. Então, precisamos crescer. Então, primeira fase da vida, criança, adolescente, jovem e adulto. Então precisamos crescer diante do Senhor. A Bíblia fala em 1 Crônicas 11, versículo 9, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Olha como é que é tremendo isso aqui. Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O Senhor dos exércitos, ele é com você, meu querido. Então cresce e aparece. A igreja não é berçário e Jesus, ele não é babá. Precisamos crescer na graça e no conhecimento diante de Deus e diante das pessoas. Precisamos crescer o crescimento que vem do Deus vivo, que vem do Deus Todo-Poderoso. Olha Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então tem gente que ele não tem estabilidade, ele não tem convicção do chamado, do que ele representa para Deus, do que ele representa para o reino dos céus. Colossenses 2, 18 e 19, olha o que Paulo fala: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Que nós venhamos crescer. O crescimento que procede de Deus. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino, porque cresci, você precisa crescer, nós precisamos crescer. O crescimento que vem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossos corações, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Fica todos com Deus.